Olá, vamos caminhar? Hoje vamos conhecer o bairro dos Barris, um bairro antigo no centro de Salvador, que fica entre o Politeama, a Piedade e o Tororó. Assim como outras localidades de Salvador, aqui já foi uma grande roça e suas primeiras moradias surgiram no final do século XIX. Tinha chácaras e sobrados, um charme que você ainda poderá notar, viu? E você já ouviu falar de um hospital de bonecas? E a Biblioteca Pública do Estado da Bahia, já conheceu? A mais antiga da América Latina. E ainda tem o Bar Velho Espanha, o segundo mais antigo de Salvador. Já no Bar Chique Chique, você encontra uma carne de bode direto do nosso sertão. E ainda tem a Casa Rosada, um charme de casa. Tanta coisa em apenas um bairro que você nem imagina, não é mesmo? Mas preste atenção, viu? O programa Bem Por Aí está com edições especiais, em um novo formato, dividido em 3 episódios. Te encontro aqui todos os sábados às 14h30. Então vamos, né? Venha comigo caminhar bem por aí. Neste primeiro episódio, vamos conhecer a história do bairro dos Barris, que está localizado na região central de Salvador e continua atraindo estudantes, aposentados e intelectuais, que movimentam a intensa rede de comércio e serviços locais. Quando você passear pelo bairro, ainda será possível notar que em algumas ruas ainda predomina o calçamento em paralelepípedos e resquícios do antigo charme das construções do final do século XIX e da década de 30 e 50. Pense aí, né? Olha, aposto que você ainda deve ter guardadinho em algum lugar um brinquedo ou boneca para consertar. Pois é, aqui encontramos seu Rosalvo, que além de morar no bairro há mais de 40 anos, herdou do seu pai o Hospital das Bonecas. Legal, né? Venha comigo passear pelos Barris, bem por aí. O bairro dos Barris já foi uma grande roça e começou a sua urbanização em meados do século XVIII. E quem vai falar sobre isso bem melhor, é claro, o nosso professor historiador Rafael Dantas, como sempre, aqui coladinho com a gente. E aí, Rafa, tudo bom? Prazer novamente estar com você, Sami, estar com vocês, ainda mais para falar sobre esse bairro tão importante no desenvolvimento urbano da cidade de Salvador. E aí, me conte aí, porque a gente vai falar, claro, né? Tem sempre a curiosidade sobre o nome bairro dos Barris, mas já a gente fala sobre isso. E falar sobre essa urbanização desse bairro tão central, né? Bem central aqui na nossa cidade. Você falou um ponto interessante. Hoje ele é central, mas no passado ele estava nos subúrbios dessa região central do que era Salvador. Como já falamos em outros programas, a cidade se desenvolveu naquele núcleo antigo, né? Da primeira cumeada. Né? E lá, ao longo de todo esse tempo, ficou concentradas as principais atividades políticas, religiosas e residenciais também. É só no final do século XVIII que as outras regiões, no entorno da antiga freguesia de São Pedro, que está logo aqui do lado, começou a ter um desenvolvimento mais intenso do ponto de vista populacional. Essas áreas de roças, de chácaras e tal, ficaram muito tempo como roça, né? Oferecendo subsídios para plantações, agricultura e tal, que ajudava a abastecer Salvador. Então, dessas antigas chácaras que ficavam nas regiões que davam a volta na cidade de Salvador, nos vales, tínhamos essa área que no futuro vai ser conhecido como Barris, né? Nome bem peculiar que vamos conhecer a grande curiosidade do programa é esse nome dos Barris, porque tem muitos casos e causas sobre esse nome, como sempre. No mínimo 2. Do mínimo, né? Felisberto, o Marquês Felisberto de Barbacena, que ele também construiu a chácara aqui, né, pelos Barris. Isso lá tem muito tempo, isso no século XVII, já para o século XVIII, no século XVII. E ele é um dos moradores, um dos antigos proprietários de terras que ocupavam essa região dos Barris. Ao lado dele, tínhamos outros proprietários portugueses e brasileiros que tinham propriedades em todas essas redondezas. E a atuação deles nesse processo de ocupação foi importante porque ajuda a centralizar o processo de ocupação que vai acontecer nas décadas e nos séculos seguintes. Isso também acontece em outras regiões da cidade. Antigas chácaras, fazendas, que com o passar do tempo vão sendo desmembradas, recortadas, e aquilo que era uma terra grande, como por exemplo no Garcia, acaba se tornando lotes com a ocupação de pessoas nas décadas seguintes. E aqui na região dos Barris isso vai começar a ser acentuado no final do século XVIII e ao longo do século XIX. No século XX já é um outro processo de ocupação nesse espaço.
Os antigos casarios sobrados do século XIX, nessa região da Piedade, etc., descendo para os Barris, começam a ser destruídos. Essa ladeira aqui, por exemplo, do shopping, né, que dá aqui na Biblioteca dos Barris, começam a desaparecer e novas construções do início do século XX começam a ocupar essa área, predominantemente o estilo Art Deco. Por quê? Nessa área, uma certa elite econômica começa também a buscar refúgio, lugar para morar. Aí eu vou te dar uma perguntinha aí. Essa mesma elite, que já no século XIX ainda não se incomodava com os imigrantes que vieram para cá, né? Muçulmanos, árabes, até mesmo alguns portugueses. E também foi instalado aqui um terreiro de candomblé e que essa elite não se sentia confortável em viver nos arredores, né? É interessante pontuar essa questão porque hoje em dia o processo que temos ligado às culturas afro-baianas é muito diferente do que acontecia no século XVIII e no século XIX. No século XIX, por exemplo, isso era penalizado, isso não era bem visto por parte dos integrantes da Igreja Católica nem pela elite econômica da cidade. Então os terreiros que existiam aqui em Salvador, né, sofreram e muito diversos tipos de perseguição. Inclusive muitos saíram de regiões centrais para ir para outros lugares mais afastados, como por exemplo o terreiro que ficava aqui nessa região dos Barris e acabou indo para Vasco da Gama. Então esses outros representantes de culturas, né, os mouros, árabes, etc., que vieram para Salvador, inicialmente foram colocados em lugares específicos, como por exemplo a mouraria. Outros tantos começaram a morar em outras regiões um pouco mais afastadas desse centro pulsante de Salvador. Isso foi um fator determinante, por exemplo, para a urbanização do bairro dos Barris, por exemplo? Não deixa de ser um ponto também para destacarmos, né, porque faz parte da história desse bairro. Claro que depois outras tantas pessoas de diversas nacionalidades, crenças e culturas começaram a morar aqui também, mas inicialmente parte dessa história perpassa por essas pessoas que habitaram aqui a região. E é interessante citar esse também lado ligado ao afro, né, aos terreiros que aqui existiram, né, inclusive provavelmente em contato com as águas. Bora andar, Fábio? Bora. Há algumas histórias e causos sobre a origem do bairro dos Barris. Rafael vai contar pra gente, porque falavam também que as pessoas que habitavam a região precisavam de água para consumo e usavam barris para pegar na fonte que tinha no vale, né, Rafa? Mas tem outros causos também. Fala isso pra gente, essa origem do nome. Pelo menos existem duas histórias que marcam essa região do nome Barris. Isso acontece em outros lugares da cidade de Salvador também. Tanto como referência a uma construção, um convento, a igreja, como também uma característica geográfica do lugar. Toda essa área era muito rica em fontes, em água que brotava das regiões dos vales ou de áreas mais elevadas, principalmente dos vales. Por exemplo, onde hoje temos a Estação da Lapa, ali tinha uma região com muitas fontes, com uma fonte principalmente que as pessoas se destacavam. Os moradores velhos sempre falam sobre essa fonte que foi demolida, destruída, canalizada para as águas pluviais e o esgoto e no lugar construída a Estação da Lapa. Então as possíveis explicações é que aqui no passado, nessa região de vale, era um lugar rico em fontes, então as pessoas vinham aqui para buscar água e armazenavam essas águas ou em potes ou em barris. E a outra possibilidade é que os dejetos dos domésticos, né, das casas de Salvador eram jogados nas regiões de vales. Por quê? Ou era jogado no mar ou mesmo no fundo da casa, nos vales, onde ficavam os pequenos córregos. São duas possibilidades válidas, mas acho que a mais provável, lembrando Cid Teixeira, é que o armazenamento de água tenha dado o nome do bairro dos Barris, né? Essa é a mais possível. Mas evidentemente que pode ter também a ver com a outra possibilidade, com jogando os dejetos na região dos vales, porque isso era muito comum. É interessante falar que o esgotamento sanitário em Salvador e a água encanada só vão começar a aparecer em uma rede mais densa na cidade no final do século XIX e início do século XX. Em alguns lugares da cidade, ao longo do século XX, nem esse esgotamento, água encanada, tinha. Inclusive, a gente pontua em vários programas que a gente falou sobre os bairros, no Corredor da Vitória, por exemplo. Exatamente. A população, nessa época, não gostava de morar nos redores do litoral, né? Por causa procuravam fértil, outros lugares, né? E tal. As praias, nas regiões do Porto e tal, próximas ao mar, não eram lugares tão bons assim para morar, né? Era o lugar onde eram jogados os dejetos, né? Os tigres, que eram os escravizados, que saíam com as
com os barris, né, carregados de urina, com dejetos domésticos, que tinham as costas marcadas, jogavam esses dejetos no mar, ou então em outros lugares de vale. Então um pouco desse contexto faz parte dessa história aqui dos barris. Então, assim, como a gente falou, né, engenheiros e arquitetos vão gostar dessa história. Vão gostar dessa história, inclusive quando começaram a decifrar sobre aquele chão da lava, como eu mencionei aqui, que brota água. Não, tem aquela parte da encosta do lado direito, sim, que até hoje escorre água. Por conta desses canais, né, que existiam, dessas fontes, né, desses minadouros que faziam Salvador ser conhecida como a cidade das mil fontes. Sim. Infelizmente essas fontes foram desaparecendo com o passar do tempo, mas ainda hoje temos essa memória em descrições, relatos e nas fontes que sobrevivem aqui na região. E aí a gente fica por aqui, Salvador, em cada cantinho tem muita história para contar. E comigo você sempre vai caminhar bem por aí. Não importa qual era o seu brinquedo de infância favorito. Quando a gente se torna adulto e encontramos ele, a nossa memória nos remete a um doce momento de infância, né? Pois é, sempre tem aquele lugar ali no cantinho que a gente deixa a roupa que não usamos mais, aqueles livros que a gente compra e não lê. Pois é, e quando a gente encontra aquele brinquedo, dá vontade de consertar. E você sabia que pode? Aqui nos Barris, você procura Seu Rosalvo, no Hospital de Bonecas, que conserta todo tipo de brinquedo. Vamos conhecer e bater um papo com ele. Vem cá. A ideia dos hospitais de brinquedos é semelhante aos hospitais de verdade, onde os donos dos brinquedos levam seus pacientes para que os médicos avaliem o estado e ofereçam os reparos necessários para deixá-los novos. Segundo a Associação Brasileira de Fabricantes de Brinquedos, a ABRINC, o Brasil é um país onde mais de 1000 novos brinquedos são lançados por ano. E restauração de brinquedos passa a se tornar um alento que resgata histórias de famílias e se torna uma alternativa em tempos de consumo exagerado, trazendo assim os brinquedos de volta à vida. E para surpresa de quem visitar os Barris, vai encontrar o Hospital de Bonecas no bairro, onde Seu Rosalvo Bonfim faz o conserto de brinquedos em geral, função que aprendeu com seu pai e até hoje exerce com muito amor. São as histórias que mais acontecem aqui, sabia? É? Aquelas bonecas dos anos, a criança com 10, 12 anos de idade, até hoje, né, conserva. A dona disse que essas duas têm, cada uma, essa parece que tem 40, a outra 42 anos. É. Qual foi a história assim, mais inusitada? Tem alguma curiosidade assim, de gente adulta que chegou aqui? Tem, sim. Tem? Tem uma senhora do subúrbio que chegou chorando, que levou a boneca para não sei aonde, e a pessoa não entendia e inventou a fazer. E aí destruiu a boneca dela, né? Foi mesmo? Foi, não fez um corpo decente assim, fez uma coisa totalmente errada. Ah, o senhor faz o corpo dela? Tudo, tive que tirar e refazer novamente a Xuxa aqui mesmo. Estou terminando de aprontar. Tá terminando de aprontar qual? A Xuxa, lembra da Xuxa? Ah, eu lembro. Tinha aquela bate-palminha, o senhor sabe? Bate-palminha, conheço. Ah, eu quero um bate-palminha. Só que eu não tenho aqui. Só de chorar. Agora me conte, como é assim esse público? Que traz reforma, geralmente é mais para cada um, ou eles querem dar de presente para a família? Qual é o maior público que você tem? São as pessoas de idade, mais ou menos 60, 70 anos, que aí já vai da filha, passou para neta, entendeu? E aí vai, aqui. Esses são os modelos que a gente faz para ele. É? Tira da limpeza nele todo. E como é que surgiu essa ideia de consertar boneca? Essa ideia foi aos 14, 15 anos de idade, quando Deus levou meu pai. E eu só tinha essa opção. Tinha um colega que trabalhava com isso. Aí fui trabalhar com ele, tudo enfim. Aprendi a arte, sendo que ele deixou. E naquele tempo, hoje são os produtos China. Sim. Naquele tempo eram os brinquedos dos Estados Unidos, eram um brinquedo mais sofisticado. Sim. Entendeu? O material era outro, era né? Totalmente diferente. E o senhor tem algum brinquedo seu guardado, especial? Meu guardado, não. Nenhum? Não, porque naquele tempo o meu brinquedo era o quê? Era aquela latinha de leite ninho. Sim. Entendeu? A gente enchia ele de areia. Ou então era o peão, que a gente brincava de jogar. Bolinha de gude, eram meus brinquedos. A bola a gente pegava meia, enchia de papel, fazia. Né? É. Então já tem quantos anos o senhor nessa profissão? 55 anos. 55 anos. Olha, gente, a ideia dos hospitais de boneca é como se fosse um hospital de verdade. O paciente, né, o brinquedo, a boneca, chega aqui, Seu Rosalvo vai fazer o diagnóstico, vai dar o que precisa para salvar
Exatamente. aquele boneco, porque é muito sentimento envolvido, realmente, Exatamente, né? grande. Às vezes a criança, essa no caso o dono trouxe ontem, o pai da criança trouxe Qual é? ontem. Pega ali pra gente ver, qual é? Essa aqui. Aí veio sem funcionar. Só que ele trouxe escondida da filha, né? Trouxe escondida da filha. Para consertar, eu consertei o mecanismo. Quem é que nunca, né? A gente escuta isso aqui, quem já passou dos 30, por exemplo, que foi a década de 80, 90, Exatamente. surgiram muitas bonecas assim. Tinha a Amiguinha. Nave Estrela, né, que fazia muitas. Amiguinha, bate palminha, Abaixo palminha. bolinha de sabão. Vamos buscar beijoca. abaixo palminha aqui, viu? Então, e brinquedos de menino? Tem muitos? Os brinquedos de menino eu deixei já tem uns 3 ou 4 anos, porque o menino geralmente deixava e não ligava. Aí a criança é mais carinhosa, A tem mais menina, cuidado. né? Mais cuidadosa. Mais cuidadosa. E E aí tu- só fiquei com o conselho de bonecas, por Durante isso. a sua vida, no decorrer, que o senhor sustentou a família, né? Com isso. Teve algum, assim, que as pessoas não entendiam essa profissão? Eu sou médico de bonecas. Já muita gente, logo no início, muita gente criticava. Eu nunca olhei para as coisas ruins, eu sempre sigo o meu caminho em frente. E aquelas pessoas que sempre levaram na gozação, criticavam, hoje me aplaudem, né? E cada vez mais eu vou mostrando coisas diferentes. E o senhor mora aqui nos Barris? Olha aqui. Olha que maravilha. E é um bairro maravilhoso. A gente está falando sobre a história dos Barris. É um bairro bom, muito bom de é se bom. morar, né? Eu queria te agradecer por me remeter aqui à minha infância. E queria saber, quem quiser trazer uma boneca... Pode trazer. O funcionamento de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. É muito gratificante a gente pegar uma coisa destruída e saber que a gente tem possibilidade de dar vida, mesmo sendo brinquedos, né? A gente retribui que eu vou fazer alguém feliz, mais feliz ainda, com mais criança mesmo, que chega, mas é coisa fora de série. Gente, é isso. O Bem Por Aí, a gente fala não só as histórias dos bairros, mas todo o contexto que tem em cada cantinho de Salvador. E seu Rosalvo, com certeza, faz parte da história do bairro dos Barris. Se você precisar de consertar uma boneca, precisar de dar mais carinho àquela criança, pode vir aqui. Pode vir. Vai encontrar um banco alimento, né, seu Pronto, Rosalvo? com certeza que sim. Então é isso, a gente vai caminhar bem por Sempre à aí. disposição. No segundo episódio do Bem Por Aí, você vai comigo até o segundo bar mais antigo da América Latina, que ainda mantém a decoração e os pratos que serviu desde o início da sua inauguração. Ah, ainda tem uma carne de bode que vem direto do sertão só pra gente experimentar aqui, hein? Que maravilha! Venha comigo que você vai adorar. Vamos passear bem por aí?